E eu vou compartilhar com vocês a história de Virgínia. Virgínia, aconteceu assim, a Virgínia na minha vida. Eu estava em minha casa, onde eu estava em Salvador. Não foi em Salvador, só um minuto para eu poder me lembrar. Eu estava em Caixa Pregos, na ilha de Taparica. E eu lá estava, e Baltazar me procurou. Como eu mudei muito de casa, eu trabalhei em muitas cidades, às vezes eu tenho dificuldade assim. Se você agora vai começar a acompanhar experiências de pessoas que encarnaram para ser órfão. E você vai conhecer a Virgínia hoje à noite. Aí me ensinou os exercícios que eu precisava fazer para poder desmembrar com clareza, para poder ajudar melhor eu lembrar dos meus sonhos. E fiz isso, hoje não precisa mais, porque com o tempo eu fui aprendendo e hoje eu já desmembro. Hoje não, já há muito tempo eu desmembro tranquilamente, trago as memórias para eu trazer. Tem dias que eu trago 70% do que eu vivi, tem dias que eu trago 80%, 90%, às vezes trago 100%. 100 sem cravada é difícil, né? Eu só trago 100% se eu fico ali nas casas astrais, nas colunas espirituais. Quando eu vou para dimensões maiores, aí diminui essa porcentagem de memória, de carga de memória. E eu subi e estava lá a Virgínia. A minha principal surpresa é porque eu escolhi esse caso por ter sido o primeiro caso de órfão que eu acompanhei e por ter sido também a primeira vez que eu encontrei no mundo espiritual uma pessoa que estava também encarnada. Ela estava encarnada. Quando eu vi o cordão umbilical etérico, que é o que diferencia a gente dos espíritos que estão desencarnados, eles não têm esse cordão umbilical etérico, né? Esse cordão umbilical etérico, quem tem é o nosso perispírito, por estar aqui no planeta material revestido de carne. Eu olhei para Baltazar, ela olhou para mim também, e eu perguntei, sim, e você se lembra quando você acorda? Ela disse, não, eu não me lembro, mas eu me sinto muito reconfortada. Eu sinto uma diferença. E aí ela me perguntou se eu lembrava. Eu disse, lembro. Nessa época eu não lembrava tudo também. Eu lembro 40%, 50% do que eu vivo aqui, eu consigo me lembrar. E ela ficou me olhando. E aí chegou, né, para o conjunto que estava ali, um outro espírito que ia trabalhar com ela. Bom, qual era o caso da Virgínia? Vamos lá. Ela pediu para encarnar, para trabalhar a independência. Ela já tinha algumas encarnações, onde tinha saído muito bem, né? A última encarnação dela tinha sido no começo de 1800, isso já era 1900, e 90 e poucos, 94, 95. E ela tinha tido encarnação, estava há 100 e tantos anos já sem encarnar, e ela foi uma daquelas mulheres que conseguiu independência. Ela tinha sido até campeã de natação. Imagine, uma mulher campeã de natação em 1800. E ela era uma pessoa independente, uma pessoa até para frente do seu tempo, conseguiu muitas coisas, trabalhou para a mulher votar. Naquela época as mulheres não votavam, não podiam votar. Ela foi uma das que esteve à frente desse processo, para as mulheres poderem votar. Enfim, foi uma pessoa que já tinha, lógico, era extremamente estigmatizada, julgada, condenada, xingada, perseguida, não é? Mas nada disso a feriu. E ela já estava uns anos sem encarnar, ela resolveu fazer uma encarnação como órfã, que ela queria com ela mesma, com a alma dela mesma, ter a consciência de que ela já era um espírito independente ou não, né? O que tipo de dependências ela ainda tinha. Acrescentando aqui que isso é muito comum, nós queremos testar se aquilo que já pensamos sobre nós mesmos é real. E a gente testa isso aqui em planeta Terra, onde a gente vive os nossos testes. Muita gente diz assim, eu estou sendo testado, e acha que é pelo céu, pelo mentor, é por você mesmo. Todos os testes que nós passamos são por nós mesmos, para nos mostrar se estamos prontos, se a nossa teoria
está condizente com a nossa realidade. E às vezes não está, como é o caso da Virgínia, nós vamos ver a seguir. Né? E todos nós, quando estamos desmembrados, estamos no mundo espiritual, temos realmente muito mais consciência, lógico, da existência espiritual, do crescimento espiritual, da realidade espiritual, das necessidades do nosso espírito quando estamos aqui em planeta Terra. Tudo em planeta Terra, principalmente, depende do país que a gente nasceu. Né? Se é um país mais materialista, mais religioso e menos espiritualista, mais dogmático, e menos, porque o espiritualismo ele procura não viver o dogma, né? Ele procura viver a sua realidade. Enfim, a depender do país que a gente vive, é bem mais o chamamento para a matéria, não é? Para depender, o chamamento é para a matéria, só fazer. Os pais só se preocupam da gente fazer faculdade. Meu pai mesmo ele não tinha a menor preocupação com a nossa espiritualidade. Nenhuma preocupação, era com a sexualidade, era com o bandido, era com a faculdade, mas não tinha assim, uma preocupação com a nossa espiritualidade, de nos fornecer livros espiritualistas, para a gente até saber que isso existia. Não é? Eu descobri na minha busca pessoal. Então, a depender de onde a gente mora, a depender do lar que a gente chegue, muitas vezes o chamamento para só pensar e se preocupar com a matéria é tão exclusivo que não sobra tempo para o jovem, né? Até sequer desconfiar que ele tem uma espiritualidade para desenvolver também naquela encarnação. Enfim. Então, quando estamos no mundo espiritual, temos mais consciência. Quando voltamos, eu tenho certeza que o nosso perispírito quer nos informar, quer nos chamar, quer nos despertar para a espiritualidade. Mas se a nossa mente imediatamente liga as turbinas só no mundo físico, cria de novo distanciamento entre os pensamentos e sentimentos do corpo etérico e entre os pensamentos e sentimentos do corpo físico. Vamos à história da Virgínia. Então ela achou que já estava pronta para poder fazer uma encarnação como órfã. E o que é uma encarnação como órfã? É o labirinto do Minotauro. Não se sabe mesmo como será o dia seguinte. Não se sabe. Então, são encarnações onde algumas pessoas começam a despertar. Olha o encontro como é. Um trabalhando na independência e o outro são algumas pessoas que ainda não despertaram para a maternação com muita firmeza. Ainda são pessoas que estão tendo filhos também ali. Pode ser a primeira encarnação que aquela mulher está tendo um filho, porque eu tenho dó quando as pessoas julgam. Quando a gente estuda, né, as coisas com mais profundidade, a gente vai parando realmente de julgar. Né? Quando julga, eu digo, as pessoas não sabem, mas é uma criatura que está ali também, na encarnação, que pode ser a primeira vez que ela está dando luz a um filho. Né? A segunda vez, então, a alma, né, a evolução espiritual dela ainda não tem o traquejo, a liga, né? A liga afetiva, a liga do amor, porque tem o problema financeiro, mas tem muitas que têm problemas financeiros imensos, e quantas eu não já conheci, e que aonde ela vai, ela leva o filho dela. Primeiro que ele tem o que comer, que é o leite do peito, né? E beber, que é o leite do peito. O quanto que elas lutam e conseguem. Eu conheço muitos casos de pessoas assim, que saíram da rua, engravidaram, aquilo deu força delas saírem da rua e começou pedindo esmola, começou assim, depois foi parar num cortiço, depois conseguiu emprego em feira. Estou contando história de pessoas que eu conheci mesmo. Não é com essa realidade. Engravidou e resolveu abandonar até a profissão de prostituição. Né? E aí não sabe ler, não sabe escrever. Eu estou falando desse tipo de prostituta também. Então, meus amigos, a Virgínia resolveu fazer essa experiência, que é uma experiência que ninguém sabe como vai acontecer. E na história dela,
Realmente ela começou com uma mãe nova, não é? E o mentor dela me contou que ele disse assim, olha, essa mãe é muito nova, é a primeira vez que ela vai fazer, essa mulher, é a primeira vez que ela vai tentar uma encarnação com gravidez. Não basta só a independência, você já sente assim a luz em você, que você pode inclusive desencarnar. Né? A gente não consegue prever o que vem, você pode desencarnar com um dia de nascido, com dor, ninguém sabe o que ela vai fazer, porque é uma alma ainda muito nova. Não é só a independência, é a luz, ela fez, é assim que eu quero. Realmente ela foi até um ponto muito bem, né? Ela foi, enfim, a mãe entregou no hospital, pariu, estava grávida, entrou no hospital e deixou, né, a nossa amiga Virgínia no hospital, e ali o hospital encaminhou para um orfanato e ela nunca encontrou ninguém que quisesse realmente ser pai nem mãe dela. Né? Nem de ser criado, ela viveu realmente a orfandade. Porém, quando ela chegou aos 14 anos, ela desenvolveu uma revolta muito, muito, muito grande. Né? Veja bem, ela lidou bem com a situação, tá? Até os 14 anos. O que significa que independência ela tinha, mas ainda não tinha a luz espiritual, a maturidade espiritual, não é, para poder vivenciar esse processo. Quem ajudava ela era uma amiga também do orfanato, que desde criança estava ali com ela, Anabela, o nome da outra, que estava ali, que também não encontrou pai nem mãe. Eram 2 anos mais nova do que ela, mas já era uma menina que tinha a independência trabalhada e já tinha também a maturidade espiritual, porque sofria, claro, né? Todo mundo tem o seu sofrimento, todo mundo tem a sua cruz, né, gente? Mas a Anabela se dedicava, ela dava mais conta da realidade da vida. Ela não se revoltou, ela pegou a tristeza dela e se transformou para estudar, para querer ser alguém, para querer, enfim, não é, dar um destino à vida dela. E a Virgínia não, se negava a estudar, se negava a querer aprender, e o mentor trazia ela para o mundo espiritual. E ela chegava e ia conversando, o mentor ia dizendo a ela, fazendo exercícios com ela, não é? Com os chakras, fazendo um trabalho de limpeza do campo áurico, com aquela esperança dela descer melhor e tudo, mas não tinha jeito. Não é? Ela foi, ficou numa revolta. Eu acompanhei esse caso por uns 3 anos. Aí, Baltazar disse, você já aprendeu, você precisava estar acompanhando aqui, com relação a este caso. E, de vez em quando, eu tenho notícias dela, isso foi em 95, quase 30 anos atrás. Né? De vez em quando eu tenho notícias dela, ela é mais nova que eu, uns 15, 20 anos. E ela realmente saiu, foi trabalhar, mas poderia ter aproveitado melhor, ter estudado, né? Ela e a Anabela se transformaram praticamente em irmãs, e esta irmã foi quem amparou ela. Irmã de orfanato, vocês estão entendendo, né? Então esse foi um caso que eu acompanhei, onde quando ela desencarnar, ela vai concluir que a independência dela ficou prejudicada pela falta de maturidade espiritual. Quando uma criança tem maturidade espiritual, ela lida muito melhor com o não. Ela é mais companheirinha dos colegas, não é? Ela é carinhosa, é amorosa. Isso são crianças que já trazem consigo, já têm muitas vidas e já trazem uma maturidade espiritual. Crianças que não têm maturidade espiritual, elas sempre estão requisitando muito, elas não conseguem fazer amizade com outros amiguinhos, elas só querem ficar dentro de casa, elas criam uma relação ou com o pai ou com a mãe, normalmente é com a mãe, porque, né, o pai trabalha, a mãe também trabalha, mas enfim, com a mãe, né, teve o parto, teve essa ligação, e não consegue, assim, não vai ali brincar com o amiguinho, não
se vê logo com a criança que tem ainda está para desenvolver a maturidade espiritual. A maturidade espiritual não desenvolveu. Então esse é o caso da Virgínia.